Evangelho escrito por Mateus. Palavras de Jesus, chamado de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. O Senhor Jesus está encerrando aquilo que nós chamamos do Sermão da Montanha. Jesus já trouxe inúmeros ensinamentos, tanto para os seus discípulos que estão ouvindo, quanto para a multidão que também o ouve. O Senhor e Salvador Jesus chama cada vida e cada alma a tomar uma decisão em que tipo de relação vocês irão estabelecer comigo. Jesus, ao dizer estas quase últimas palavras, trazendo uma alegoria sobre um construtor, uma construção, alguém que edifica uma casa sobre a rocha e alguém que edifica uma casa sobre a areia. Muitas são as coisas que nós podemos ver dentro das Escrituras, mas o que o Espírito de Deus tratou ao meu coração nesta noite é falar que tipo de relação as almas que estavam ouvindo Jesus iam estabelecer com ele. Mas o que tem a ver casa com relação? Tudo a ver. Jesus está falando sobre coisas que você vai estabelecer na sua vida, duradouras, permanentes, que ficam, que se estabelecem, e de coisas na sua vida, dependendo como é a sua relação com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são coisas passageiras, perecíveis e não questões perenes. A coisa está tão delicada que nós não estabelecemos mais nada nas nossas vidas que dure. Casamento está durando, emprego está durando. Há muito tempo atrás, uma pessoa entrava em um determinado lugar para trabalhar, ele só saía de lá de que jeito? Aposentado. Hoje não. Dependendo como é que é o seu coração. Eu trabalhei na Nestlé do Brasil aqui em Marília. E a linha 2 é aquela que faz aquele passatempo sem recheio, aquele passatempo leitinho. Um dia entrou um camarada lá. Ele ficou meio período, ele tirou o fone de ouvido, tacou no chão e falou: não matei meu pai a soco, vou embora desse lugar. O serviço dele não durou meio-dia. Esses dias atrás, teve um camarada que casou com a noiva, anos noivando, casou, separou na lua de mel. Não está durando, irmão. O negócio está complicado. Quando Jesus está falando sobre estabelecer a vida, fundamentar ela, firmar, criar raízes como a árvore do Salmo 1. Mas hoje nós temos pessoas o quê? Líquidas, voláteis, almas que hoje são de um jeito, amanhã são de outro. Pensam uma coisa hoje, amanhã pensa outra. Faz uma coisa hoje, amanhã faz outra. E Jesus está dizendo assim, falando sobre as duas construções, qual é a relação que você quer ter comigo? Uma relação fundamentada, firmada, que vai permanecer, que vai ficar, independente dos intempéries da vida. Aquilo que é o aleatório que pode acontecer conosco. Aquilo que são as circunstâncias que podem chegar até nós.
ou você vai ter uma relação comigo como a casa construída sobre a areia, que na primeira tempestade ela já caiu. Não dura, irmão. A fé não dura. O amor que a pessoa um dia professa por Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero devotar a minha vida. Não dura. O amor pelo outro não dura. As amizades não duram. A comunhão na igreja não dura. Nós estamos estabelecendo as nossas vidas nesse sentido de relação. É tudo volúvel, é tudo volátil, é tudo perecível. Pode começar e acabar rapidamente. Então você precisa ver que tipo de relação você tem com o Salvador. Se é algo que se estabelece, se firma, se edifica no caminho e na caminhada da vida, ou é algo que logo, logo acaba. Então precisa ver isso. Jesus pregando para essas almas diz assim: qual é a relação que vocês vão ter comigo? Qual é a relação que vocês vão ter uns com os outros? Quando nós pensamos de coisas duradouras, isso chega a dar em nós frenesi. Isso chega a dar em nós coceira. Falar em coisas que eu tenho que firmar, fundamentar, ficar, estabelecer, edificar minha vida, dar frutos na estação própria, como diz a árvore do Salmo 1. Porque quando nós falamos de Deus, você está falando do eterno. Quando você pronuncia Deus, quando você fala assim, Deus, Jesus, o Espírito Santo, você está falando de algo, de pessoas que são eternas. Você está tratando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são, não é que eles existem, eles são antes de tudo existir. Deus, na pessoa da Trindade, da triunidade divina, é autoexistente, autossuficiente. Então, quando você fala de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está pronunciando palavras de eternidade. E aí, para algumas almas, a pessoa fala assim: ainda bem que no céu não tem casamento. Porque se tivesse, encontrar esse traste lá no céu, pelo amor de Deus. Não, Senhor. Quando Jesus fala assim: na casa de meu pai tem muitas moradas, aí você já pensa assim: Senhor, me coloca num condomínio longe daquela pessoa. Eu não quero nem ver ela. Aí a pessoa pergunta assim: pastor, mas lá no céu nós vamos conhecer as pessoas? Jesus disse que nós vamos sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ou não? No Monte da Transfiguração, o Pedro foi capaz de ouvir Jesus conversando com Elias e Moisés. Mas ele nunca tinha visto Elias e Moisés. Mas ele ouviu Jesus falando com eles. Já pensou que terrível vai ser para nós? Se as nossas relações não forem fundamentadas, edificadas sobre a eternidade? Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro chamado Eclesiastes, o pregador, o Correlê. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Então Deus, quando vai estabelecer sua relação conosco, Ele estabelece a sua relação sobre a eternidade, porque o Deus, Ele é o eterno. Deus, Ele não é o passageiro, transitório, hoje Ele é Deus, amanhã deixa de ser. Não, irmão. Ele é o eterno. E quando o eterno, aquilo que Isaías diz lá no capítulo 9, o Pai da eternidade vai falar conosco, vai tratar conosco, vai estabelecer conosco uma relação, é uma relação de eternidade, não é de tempo empregatício. Capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim.
Mas Deus, quando estabelece a sua relação conosco, Ele estabeleceu sobre a eternidade, porque aí Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. Por isso que nós temos um conflito muito grande, não é só de carne e espírito. Nós temos um conflito de eternidade e transitoriedade. Nós temos um conflito daquilo que é o eterno e daquilo que é o efêmero, o passageiro, o que passa, como escreve João na sua primeira carta. E aí Deus vem e coloca a eternidade. Por isso que há um conflito muitas vezes em você, que quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, ao ouvir sobre eternidade, há em você, há em nós um gozo, uma alegria, um júbilo. Mas nós estamos em conflito com o passageiro e o transitório. Nós estamos brigando, lutando na arena do mundo por aquilo que passa. Porque a nossa relação ainda com Deus, ela não é e não está estabelecida sobre eternidade. Nós ainda falamos com o eterno sobre coisas o quê? Passageira. Nós estamos gastando tempo de oração falando com Deus sobre o que passa e não o que dura para sempre. Nós vivemos ansiosos pelo dia de amanhã. Mas Jesus já disse que o amanhã trará os seus próprios cuidados. Amém? Glória a Deus. Então por isso Jesus ele chama o coração dos homens. Qual é a relação que você vai ter comigo? Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Sei que tudo quanto Deus faz vai durar quanto tempo? Eternamente. Sei que tudo quanto Deus faz é o quê? Eterno. Versículo 14. Nada se lhe pode acrescentar, nada se lhe pode tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo que Deus faz durará para sempre. Tem gente que acredita que depois da morte não tem mais nada. Mas é assim que você sente mesmo no seu coração? É assim que você crê quando Deus fala de eternidade? Tem alma que acredita que alguém não pode passar a eternidade no sofrimento eterno. Mas se a salvação é eterna, a palavra de Deus diz que a perdição também é eterna. E quando nós olhamos as Escrituras, e aí você lê lá, aonde o fogo não apaga, aonde o verme não morre, e aonde haverá ranger de dentes. A pessoa vai ter que ter dente bom para ficar no inferno. A eternidade rangendo. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. As alegorias, muitas vezes, que as Escrituras nos trazem, é para trazer em nós uma forma de pensamento. Quando nós pensamos sobre isto, você tem que pensar que o inferno é ruim, porque ele está longe da presença de Deus. Toda a vida longe da presença de Deus, longe da relação estabelecida com Deus, ele já está vivendo aonde? Em um inferno. Mas Deus estabelece conosco uma relação de eternidade. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, depois do profeta Isaías, o profeta Jeremias, capítulo 31. E aí você vai vendo como é que Deus estabelece as suas relações conosco. Ele trabalha conosco a partir de coisas eternas, de eternidade. E aí no profeta Jeremias, capítulo 31 e versículo 3, a Bíblia diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com um amor eterno eu te amei. Então com que amor que Deus nos amou? Um amor passageiro, um amor que muda conforme você faz alguma coisa aqui neste mundo, aí Deus deixa de amar você, Ele passa a amar você menos, Ele descai do seu amor. E isso o profeta Jeremias está falando com respeito ao amor eterno de Deus, mas ele ainda não tem a ciência daquilo que vai escrever o apóstolo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, com que amor que Deus nos amou? Um amor eterno. Qual é o tipo de amor que a gente ama o outro, irmão? Amor que acaba logo, né? Qualquer coisa, 5 minutos, o amor acabou. 3 minutos, não precisa nem, né? Você contar o segundo no relógio, você vai ver que 3 minutos é muito, irmão. Presta atenção pra você ver. Fica contando segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai, meu Deus, o minuto demora. Deus nos amou com um amor eterno. O problema nosso, lá nas cartas de João, João diz que Deus é amor. E assim como Ele é, nós devíamos ser neste mundo. Mas o nosso amor para com o próximo, a igreja, o próprio Deus, as almas, família, comunhão, é um amor perecível. É um amor que acaba rapidinho. Dependendo do que você ouvir, dependendo do que você ver, dependendo do que você sentir, o seu amor já acabou. Mas Deus estabelece conosco uma relação do quê? De amor eterno. Salmo 33. E aí Jesus vai discorrendo lá com seus discípulos e os seus ouvintes e vai perguntando para eles qual é o tipo de relação que vocês vão estabelecer comigo. Uma relação perene, que dura, ou uma relação perecível, que acaba logo. Salmo 33. Abra sua Bíblia no Salmo 33, versículo 11. E aí Deus fala conosco. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Salmo 33, versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação, versículo 12, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. Aquilo que Deus faz é eterno. Aquilo que Deus estabelece é eterno. Ele não tem prazo de validade. Mas as nossas relações, tanto com Deus, quanto com as pessoas, quanto com as almas, na relação familiar, de comunhão, de trabalho, de qualquer coisa, meus irmãos, é perecível. Acaba logo. Uma vez o camarada contou a seguinte história. Que tinha um cara embaixo de uma muralha de pedra. Uma muralha de pedra gigante. E ele estava com um ponteiro e uma marreta. Pã, pã, pã. Aí passou o cara em cima do elefante. Aí ele viu o cara em cima do elefante, andando em cima do elefante. Ele falou: ô Senhor, eu queria ser o cara que anda de elefante. Aí Deus colocou ele em cima do elefante. E vai ele andando em cima do elefante. Aí o sol começou a bater sobre a cabeça dele. Começou a queimar ele. E ele começou a ficar incomodado e não tinha como sair do elefante. Ele falou: ô Senhor, eu queria ser o sol para queimar todo mundo. Aí Deus vai lá, coloca ele como sol. E ele está como o sol agora queimando todo mundo. Aí vem as nuvens, a tempestade. As nuvens vêm, cobre o sol, tampa todo o sol. Aí ele ficou aborrecido. Ah, eu quero ser a nuvem. A nuvem tampa o sol, para até o sol, a pessoa nem vê o sol. Aí Deus falou: então você vai ser a nuvem. E ele foi a nuvem, tampou o sol, fez lá o que queria. Está vendo? Eu sou a nuvem. Aí veio o vento. O vento soprou a nuvem. Ele falou: ah, não quero ser a nuvem não, eu quero ser o vento. Aí o vento bateu contra a rocha. Ele falou: ih, eu não posso com essa rocha, eu quero ser a rocha. Aí Deus colocou ele como a rocha, e ele está lá como a rocha, não tem sol que queima, não tem vento que abala, não tem nuvem que nada, mas tem um cara lá no pé, tem. Ele falou: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu quero ser o cara que bate a marreta. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. Irmãos, a gente passa por tudo. No final das contas, Senhor, eu quero ser o cara que bate a marreta. Tem. Não dá, irmão. Porque o que Deus faz dura para sempre. Mas nós estamos transformando tudo que Deus fez que dura para sempre em coisas passageiras na nossa vida. As pessoas passam como se nunca tivessem chegado aqui.
A Bíblia diz no Salmo 90 que antes que Deus criasse os montes e o mundo, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Quando você lê os Hebreus, no capítulo 13, ele diz assim, que Jesus Cristo, ontem, hoje e amanhã, para sempre. Dependendo da relação que você quer ter com Deus, a casa vai cair logo, vai acabar rápido. Porque a sua relação não é uma relação de amor eterno. Nós não amamos Deus, nós cobiçamos o que Deus pode fazer. Nós não amamos a natureza amorosa, benigna, bondosa, misericordiosa de Deus. Nós amamos o poder de Deus. Aliás, nós cobiçamos o poder de Deus. Se as nossas relações estiverem estabelecidas, logo, logo desaparecerão. A casa caiu do insensato. Porque a relação dele é uma relação por cima da areia. Não tem fundamento. Não tem fundação. Não tem raízes aprofundadas. Uma árvore sem raiz, o vento derruba ela. Que tipo de relação você está estabelecendo com a sua família? Com seus filhos? Com as pessoas que você conhece e ama? Qual é a relação que você tem com o Cristo Jesus, o Senhor? Quero encerrar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E aqui ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Ele está falando da esperança, da ressurreição. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu não creio no sono da morte. Eu não creio que pessoa está lá no sepulcro esperando Jesus voltar, tá, irmão? A palavra de Deus diz para mim, Jesus olhando para o ladrão na cruz, disse assim, ó, daqui a pouco você está no paraíso comigo. Vai ficar lá na catatumba não, irmão, esperando. Não, esquece esse negócio, é conversa mole. Quando Jesus falou do rico e do Lázaro, lembra-se que só o Lázaro tem nome. O rico viu Lázaro no seio de Abraão. Ele não viu ele numa sepultura. Ele viu ele no seio de Abraão. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 17. Depois nós os vivos. O apóstolo Paulo já estava contando que Jesus ia voltar quando ele estivesse vivo ainda. O homem tinha uma esperança terrível. Ele fala aos coríntios que ele prefere ser arrebatado. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, dependendo da relação que você está estabelecendo. Essa relação e esse para sempre não existirão. Estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus diz, qual é a relação que você quer ter comigo? Como é que é isso? Isso é duradouro? É eterno? É permanente? Ou vai passar logo? É uma febre. Tem alma que tem febre de Deus. Ele tem uma febre, logo passa, acabou. Como diz os nossos irmãos, ele esfria. Mas aquele que estabelece com o Pai da eternidade, o Senhor e Salvador Jesus o Cristo, uma relação de eternidade, estará com o Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E o nosso coração precisa ser arrebatado por isso. Por isso que o Paulo apóstolo, eu não marquei aqui no meu sermão, ele diz em Romanos 8, quem me separará do amor de Cristo? Vai ser a fome, a espada, a nudez, a perseguição, principados, potestades, em nome de Jesus. Que cada um de nós esteja meditando sobre a relação que nós temos com o Salvador. E oro, clamo a Deus que seja uma relação eterna, duradoura, para sempre. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um.